Bom, boa tarde, bom dia para todos e todas. Eu sou Patrícia Morganta, a responsável da comunicação da UISG, da União Internacional das Superioras Gerais. E eu falo portunhol, então, e não vou falar muito, então, creio que me vão entender e sua inteligência, por seguro, vai já substituir minha falta de idioma. E durante el webinar vamos a ter todos os microfones apagados. Depois, quando vamos a intercambiar, a dialogar um pouco, vou acender o microfone. Estou muito contente de ter aqui duas pessoas que não somente falam muito bem português, sino têm algo a partilhar com nós sobre o tema que Papa Francisco este ano ha escolhido para a Jornada Mundial da Comunicação, das Comunicações Sociais. O tema é A Vida Faz História. E nós queremos falar de como podemos contar nossa missão, que seja no mundo religioso, também no mundo civil, na era do coronavírus. Sabemos que em Brasil a situação é muito delicada, muito difícil, e por isso que temos que aprender como, não aprender, sino ver como podemos ajudar, acompanhar o povo, acompanhar nossa comunidade com uma forma de comunicação, um modelo de comunicação que abre portas, que abre pontos. E aqui temos duas pessoas, a senhora Celi Russo, é uma mediadora cultural, vamos saberla melhor, é uma mediadora intercultural que mora na Itália há muitos anos, brasileira e professora de língua e cultura do Brasil. Ela vai partilhar conosco um pouco quanto é importante o contato profundo com minha história para poder escutar a história do outro, ou a história de Deus, se por acaso. Graças, Celi, por aceitar. Obrigada. Depois, minha colega Cláudia Giampietro é uma canonista, porém também uma experta de diálogo intercultural, interreligioso, em particular também uma storyteller, porque o tema do Papa desse ano é sobretudo isto: como podemos aprender a ter uma história, utilizando palavras, mas também outras linguagens. Muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Antes de deixar a palavra às nossas convidadas, quero ter um momento de um espaço mais contemplativo. O mensagem do Papa desse ano é muito bonito, se encontra no sítio do Vaticano. Depois vou compartilhar o enlace, o link, e é muito bonito porque dá um pouco sentido de o que é a comunicação nesse momento dessa sociedade global. Então, vamos a ter um momento de espaço, cada um por seu mesmo. Há uma citação dessa mensagem, cada um pode ler. E depois, há duas perguntas para pensar, para refletir pessoalmente.
A vida faz história. Se você quiser, pode compartilhar uma palavra, 2 palavras na chat, se querem. Como ecos de o que hemos lido do Papa. Pode escrever também em outros idiomas, em outras línguas. A missão da comunicação é unir pessoas, redescobrir os nossos caminhos no mundo através das histórias. Comunicação, dom de Deus para a eficácia da missão. Reflexionar sobre como viver em comunidade. Ser comunhão. Se não fossem as histórias reais que um dia escutei, minha vida não seria o que é hoje. A beleza do tear comum. Eu tento construir pontes selecionando conteúdos construtivos e geradores da vida e de esperança na comunicação. Ai, que bom! Muito conteúdo também para nossa convidada. Então, vamos começar já? Contribuir. Tem mais uma. Ai, perdão. Contribuir para que esse mundo possa ser melhor. Ai, que bom. Bom, Celi, tem muito já conteúdo para ti, para seguir partilhando tu testemunho, tua reflexão e tua experiência. Muito obrigada. Obrigada a você, Patrícia, por esse convite. Então, bom dia para todos vocês. Eu estou contente de ter aceitado o convite da Patrícia. Hoje eu estou podendo conhecer todos vocês, também primeira vez que conheço a Cláudia. E eu, antes de mais nada, eu gostaria de contar para vocês que eu sou brasileira, eu vivo aqui em Roma há 30 anos e é um momento espero que de equilíbrio na minha vida, no sentido que eu vivi 30 anos aí no Brasil. E agora eu completei 30 anos aqui de Roma, de Europa, mas sempre estive basicamente em Roma. Viajei um pouco, mas sempre estive aqui. E eu gosto de pensar aonde eu vou viver os meus próximos 30 anos. Entanto, eu gostaria de me aproximar de todos vocês, dizendo que eu estou aí com vocês, muito triste e muito preocupada com o que nós estamos vivendo. E eu espero que nós todos sejamos capazes de saber tirar conclusões para a gente poder dar novos passos e passos melhores em relação ao futuro da vida de cada um e da vida do Brasil. Obrigada pelo trabalho que todos vocês fazem aí.
Eu, desde pequena, sempre gostei muito de ler história. Aprendi a gostar das histórias com meu pai. Meu pai contava muitas histórias para mim antes de eu dormir, enquanto eu não sabia ler. Depois, devagarzinho, eu comecei a aprender a ler, evidentemente, e gostava muito das histórias, dos contos de fada, e gostava muito, muito, muito do Monteiro Lobato. Eu li tudo do Monteiro Lobato. Depois, devagarzinho, fui crescendo e continuei sempre a ler histórias. Sempre gostei muito de ler histórias de vida de várias pessoas, em particular das mulheres. Aqui na Itália, eu estudei no Brasil, me formei no Brasil, mas cheguei aqui na Itália, era um momento histórico muito diferente daquele brasileiro, e eu comecei a estudar aqui a mediação. Mediação, naquele momento, era mediação linguística cultural, logo que eu comecei a estudar isso. Isso foi começo dos anos 90. Um percurso muito interessante, um percurso que me ajudou muito a integrar a minha história de vida com a minha profissão. Porque acho que tantos de vocês, se não todos vocês, têm essa experiência, não? De que quando a gente, por um motivo ou por outro, decide de viver fora do país onde a gente nasceu, isso implica em se rever. E rever de longe também o nosso país de origem, né? A nossa família, a nossa história, os nossos hábitos, o nosso ser em geral. E o estudo da mediação intercultural, que se baseia profundamente no estudo também da antropologia, me ensinou coisas muito importantes. Além da questão das diferenças e diversidades fundamentais, importantes entre povos do mundo inteiro, o aspecto cultural, o aspecto dos costumes, os aspectos religiosos, os aspectos linguísticos, realmente tantas e tantas detalhes, né? Eu aprendi também que, ao mesmo tempo, é tudo tão diferente, mas tem tantos pontos de união, né? O querer ter uma vida respeitosa, dignitosa, o querer e procurar o amor, a relação, a amizade, a compreensão. E com mediação, fundamentalmente, eu também aprendi, mas na pele, não foi só um aprender teórico, ok? E isso é uma coisa muito importante, né? Que sendo a mediação uma profissão que se enquadra ao interno da relação de ajuda, né? É fundamental, basilar, né, para o meu comportamento profissional, saber ser com o outro, mas que seja uma coisa equivalente ao meu saber ser comigo mesma. Enfim, a mediação me ensinou procurar uma profunda coerência. Então, se eu quero saber de você, se eu quero saber da tua história, eu preciso, antes de mais nada, ter feito esse movimento também comigo mesma, de saber profundamente de mim e da minha história. Então, antes de mais nada, o instrumento, né, tão importante
da mediação, como pode ser o instrumento de uma irmã, de um padre, como pode ser o instrumento de uma professora, como pode ser o instrumento de uma mãe, como pode ser o instrumento de um pai, que são todas essas elencadas figuras com essa função, com a função de ajudar o outro a crescer, a melhorar e ter uma melhor relação no mundo, com o mundo que está em volta dele. Mas é também o saber que, para mim poder ter uma boa relação com este mundo que está em volta de mim, seja ele pequeno, grande, mais prático, mais teórico, mais civil, mais religioso, eu tenho que, antes de mais nada, ter uma boa relação e um bom convívio no micro-universo do meu ser, da minha pessoa. Não acredito que esteja alguém capaz de dizer que nunca teve um conflito interno, não? Basta ter uma dúvida, aquela dúvida já é um conflito, né? No sentido, eu vou aceitar ou eu não vou aceitar? Eu sou de acordo ou eu não sou de acordo? Pequenininho, criativo e produtivo, mas de qualquer maneira um conflito, ok? E é justamente ali que a gente tem que começar, e eu fiz assim, por favor, essa é uma minha experiência de vida conjunta. Vida minha, pessoal, Celi Russo, e vida profissional, ok? Como formadora, como mediadora, como professora, ok? Vamos dizer que para eu conseguir obter um melhor uso da ferramenta ouvir e o melhor uso da ferramenta ser empático, do momento que eu aprendi a escutar a minha própria história com muita atenção. Escutar a minha própria história é também ser muito observadora de mim mesma, né? A importância de identificar e ouvir o outro e ouvir a mim mesma faz muita diferença. Se eu simplesmente escuto o outro, ou a outra, por motivos vários, não importa o motivo e não importa o contexto, ok? Eu posso simplesmente começar a fazer uma grande coleção, uma coleção de histórias, uma coleção de vidas, uma coleção de problemáticas, começo a catalogá-las, começo a estereotipá-las. E isso não é positivo. Assim também como não é positivo se eu simplesmente, ou uma identificação fortíssima com a história do outro, de maneira que eu não consigo dar nenhuma indicação nova, criativa para aquela pessoa, no total respeito do que é a história do outro. Quando eu escuto, de fato, a história do outro, mas porque eu já escutei a minha história, e é ali que faz a grande diferença da qualidade, é quando eu obtenho exatamente a capacidade do respeito. Eu acompanho a história do outro, mas eu não quero que ele vá à direita ou à esquerda. Eu quero que ele ou ela
encontre a melhor solução para a própria vida, para a própria pergunta que ele tem dentro do seu profundo ser, da sua mente, do seu coração, sempre independentemente do contexto. Eu tive a oportunidade de experimentar, né, esse agir com essa dupla experiência. Escuto fora, mas porque eu sou capaz de escutar dentro. O meu escutar dentro faz sim com que eu me conheça melhor. Faz sim com que eu me lembre e que eu vá pescar dados da minha memória. A memória, ela é profunda, né? A memória, ela não é só uma recordação. A memória é mais que isso. A memória é lembrar de um perfume, a memória é lembrar de uma emoção, às vezes não mais ligada a uma ação efetiva, mas aquela memória daquela emoção, ou boa ou ruim, fica. E quanto mais eu faço exercício dessa memória emotiva, tanto mais eu sou capaz de escutar histórias de memória altruz. É um processo muito interessante e é importante viver como processo, né? Depois vou gostar de saber a opinião de vocês, porque isso, sem dúvida, vocês têm tanta experiência, né? Da questão do escutar com muita atenção, profundamente, escutar ativamente, sem querer necessariamente influenciar o outro, segundo os meus modelos, critérios e planos de ação possíveis. A grande palavra de ordem, no meu entender da minha vida hoje, em relação ao que o mundo hoje está vivendo, é esse constante diálogo interior e exterior. Dialogar com o outro, dialogar com os outros, dialogar com espaços do mundo tão variados, mas profundos e intensos diálogos também dentro de nós mesmos, que são aqueles que podem tocar com mão a emotividade. Quanto mais eu vou ao encontro desse viver, né, emotivo, criativo e exercitado mesmo, ok? As emoções também vão exercitadas. É possível eliminar, ou ao menos diminuir muitíssimo, o rancor, que é um sentimento muito pesado, né? Era melhor não ter rancor, ok? A palavra da pergunta da Patrícia, muito bonita, gostei, né? Principalmente isso. A minha comunicação facilita relações e constrói pontes. No meu percurso
formadora, professora e mediadora, a palavra ponte é muito importante. A palavra ponte representa exatamente este colegamento, né? E se a ponte não funciona, a gente pode usar aquilo que a gente chama de dobradiça, não é? Que é o mesmo princípio, mas ela tem um encaixe diferente. Ela pode ser mais funcional em determinadas situações. A ponte quase sempre ela é reta, né? Mas tem pontes também que podem ter curvas, não é? Então, eu vejo que, na verdade, não é que temos que ter milhões de instrumentos, mas saber eleger dentro do princípio do diálogo. A ponte é um diálogo maravilhoso, não é? Uma metáfora estupenda. Então, estabelecer poucos e bons instrumentos de diálogo e usá-los de maneira muito profunda. Qualidade do diálogo, qualidade da capacidade de ouvir ativamente, qualidade no perceber a emoção do outro, porque eu sou capaz de perceber a minha emoção. Quem foge de emoção, quase sempre, isso não sou eu que falo, são estudos na área da psicologia, pode entrar num percurso muito perigoso, que é aquele de virar uma pessoa sem emoção. Então, não ir ao hospital porque eu tenho um profundo mal-estar, porque eu começo a pensar nas pessoas que são doentes. Eu já tive uma fase da minha vida que eu era assim. Quando eu era adolescente, eu não suportava ir no hospital visitar uma pessoa doente. Enfim, aberturas e novas conquistas. Através de muito diálogo, muita capacidade de escutar ativamente e trabalhar e viver emocionalmente ativos. Essa é a minha experiência de vida até hoje. E espero de ter tantas novas coisas para o meu amanhã. Eu transmiti, passei para Patrícia Morgante um texto, é uma entrevista que eu uso muito também esse sistema, que é aquele do criar pontes com fontes de informação importantes. É uma entrevista com Nélida Pinon. É uma grande escritora, é uma senhora de 83 anos, e ela faz uma leitura muito interessante sobre o que o Brasil está vivendo hoje com essa questão da pandemia de coronavírus. Mas ela faz uma leitura muito criativa. Hemos perdido a Celi. Bom. Não sei se vai voltar. Consegui? Sim, agora sim. Onde estás? Sumiu tudo. Eu tentei voltar. Voltei? Sim, está. Sim, está. Ok. Enfim, é isso. Eu passei para a Patrícia. Eu espero que tenha uma maneira de vocês poderem receber esse texto
que é essa entrevista que eu acho que fala de aspectos muito importantes. Espero que vocês gostem. Muito obrigada. Muito obrigada, Celi, por tua profunda reflexão de vida. E nesse momento acho tu partilhar muito importante. Creio que a maioria da gente que está nesse momento aqui está sofrendo muito por o que vivem dentro da comunidade, mas também o que vê no povo. E se estamos em contato com a dor dentro de nós, é muito mais fácil conectar, acompanhar o dor do outro. É verdade. Muito obrigada, Celi. De nada, Patrícia. Muitas perguntas e esperamos ter tempo e também nossas participantes vão compartilhar ou perguntar algo. Tentei enviar aqui, porém não logrou, não funcionou. Eu vou mandar um link dentro de uns minutos, onde pode baixar o artigo de que falava Celi. Obrigada. A ti. Agora, continuamos com o mesmo tema, com uma perspectiva diferente, com Cláudia Giampietro, que nos ajuda um pouco mais a entender mais tecnicamente como fazer, não fazer, sino como viver o storytelling na vida religiosa em particular. Obrigada, carinho. Obrigada, Patrícia, e obrigada também porque, já ouvindo falar também a Celi, eu encontrei alguns elementos comuns também no meu percurso que eu já experimentei. E agora vou partilhar a minha tela para mostrar uma apresentação que eu preparei com alguns elementos. Só um minutinho. Então, como a Patrícia explicou no começo, meu nome é Cláudia, eu sou italiana, então me perdoem se o meu sotaque é meio italiano, carioca, nordestino, porque também é a mistura das histórias que eu encontrei no meu percurso. E eu aprendi que no storytelling é sempre muito bom se apresentar através de um símbolo, pois um símbolo, objeto que a gente escolhe, também pode trazer muitas histórias e muitas experiências. E então eu escolhi esse bem pequenino, aqui não sei se pode ver, é um São Miguel Arcanjo, que é feito em madeira. E eu tenho esse São Miguel há 10 anos. E quando fui para Ouro Preto, onde todos preparavam esses santos, anjos bem pequeninos em madeira, eu achei que isso era muito bonito. É um elemento da minha fé também, pois representa o percurso da minha fé, sendo que o santo padroeiro da minha paróquia também, e o percurso que eu fiz até lá no Brasil para encontrá-lo e que me protege todos os dias e que espero proteja vocês também. E rezo para que isso possa acontecer nesses momentos tão difíceis que o Brasil está vivendo. Então, uma frase da qual eu gosto muito é essa aqui: abrir novas janelas. Pois na vida vemos que muitos constroem pontes, muros, ao invés de pontes. E abrir novas janelas para encontrar novas realidades que a gente não conhece, é uma atitude que a gente pode ter para encontrar o outro, como a Celi explicou também. Que essa atitude vai mudar também o jeito no qual a gente podemos ver a nós mesmos também. E
Então, a minha decisão de aprender o português veio também da comunicação com as pessoas que eu encontrei no Brasil, especialmente no Nordeste primeiro e depois no Rio de Janeiro. E as histórias que essas pessoas narraram e também as minhas histórias que se encontraram e se cruzaram com essas se tornaram elementos de vida de todos os dias. E então, o que vi também na chat antes, alguém escreveu que temos que pensar em palavras geradoras. E para fazer com que essas palavras geradoras possam ser concretas na vida da gente, é importante também fazer memória. Memória, como disse a Sally, também uma memória emotiva, que traz os fatos da vida, mas também as emoções juntos. E claro que vamos encontrar umas fontes de inspiração, pessoas que são inspiradas em gestos na vida que eles viveram. E também que inspiram na gente uma vontade de se fazer porta-voz também das histórias desconhecidas que encontramos. E podemos também achar diferentes metodologias para fazer isso. E a metodologia que eu encontrei no Brasil, por exemplo, da qual vou falar em breve, é a literatura de cordel, que para mim foi assim, um jeito imediato, um jeito muito criativo das pessoas no Brasil e no Nordeste em particular, de contar as histórias tanto do passado como também do presente. E outra preocupação que eu sempre tive e que foi gerada através desta formação é aquela de incluir as vozes que não são ouvidas. E isso vai ser também parte da minha apresentação para fazer algumas considerações sobre todas as vezes que não podemos ouvir alguém porque talvez ninguém esteja contando a história, porque os direitos dessas povoações, por exemplo, como os indígenas, não são reconhecidos como deveriam ser reconhecidos. E então, começando agora pelas fontes de inspiração, eu escolhi Paulo Freire. E essa frase da qual eu gosto muito, que ninguém educa ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. E esse valor da educação do Paulo Freire, que organizou muitos cursos de alfabetização no Brasil também, foi uma forma de educar que eu conheci no Nordeste. E a conheci através das comunidades que eu encontrei. Por exemplo, a comunidade de crianças, onde eu trabalhei no Morro da Conceição, em Recife. Quando eu trabalhei com esse grupo nas paróquias, eu vi que essas crianças produziam textos e histórias lindas. E uma senhora da paróquia chegou para mim e ela me deu um pequeno livrezinho no qual estavam todas as histórias, nos desenhos também, que eram histórias das comunidades, também história de vida, da cidadania, do respeito pelo meio ambiente também. E através desta conscientização das histórias das crianças, eu também conheci uma outra pessoa, que é Dom Helder Câmara, que foi muito querido também para mim. E na primeira vez que eu fui para Olinda, pois o túmulo de Dom Helder Câmara está lá, sendo que ele era arcebispo de Olinda e Recife. Eu gosto muito dessa frase porque é muito significativa. Se der pão aos pobres, todos me chamam de santo. Se mostrar por que os pobres não têm pão, me chamam de comunista e subversivo. E este porquê, para mim, é exatamente isso, que Dom Helder contava as histórias dessas comunidades. Ele se fazia porta-voz dos pobres também. Ele estava entre os pobres e era um porta-voz. E claro que isso é essa atitude muito significativa que ele teve. Eu gosto muito, não sei se vocês leram as cartas de Dom Helder, que ele escreveu quando esteve também
em Roma, nos anos dos concílios, segundo o Vaticano II. E ele escrevia essas cartas lindas às 3 da manhã, por exemplo, para contar a experiência dele no concílio, de todas aquelas coisas que ele achava estranha. Ele queria contar para a comunidade distante, para fazer com que elas pudessem estar presentes também na experiência que ele estava tendo no concílio. E então, voltando um pouco para essas histórias, as histórias que contamos são um pouco como as pegadas na areia que a gente deixa. Eu gosto dessa imagem, porque pode ser que algumas pessoas, como quem está aqui hoje, passem atrás da gente, cheguem um pouco mais tarde da gente naquele mesmo percurso e acham essas pegadas e podem se interrogar e pensar quem são essas pessoas. Ou pode ser que elas veem distante, lá no fundo, a imagem das pessoas que passaram. E assim são as nossas histórias. E aqui o que estou partilhando com vocês é a capa do livro que eu mencionei, que foi feito pelas crianças do Morro da Conceição. E aqui pode ver, tem a praça, que era o lugar do encontro da comunidade, que as crianças estavam assim, preparando os contos sobre esse lugar, onde eles podiam brincar juntos, e tinha a igreja também. E a Arquidiocese de Olinda, Recife, realizou essa pequena publicação sobre essas histórias. E eu mencionei antes também como a metodologia. Uma metodologia que para mim é muito interessante é aquela da literatura de cordel, que, se não estou errada, foi trazida para o Brasil pelos portugueses por volta do século XVIII. E os cordéis são esses pequenos livros, esses folhetos. E eu gosto muito que na capa deles tem uma xilogravuras que estou mostrando agora e que são muito significativas, uma arte, um artesanato tão lindo que eu achei lá no Brasil, como não tem em muitos lugares do mundo, não, de verdade. Eu acho que esse jeito de contar através dos cordéis seja muito significativo. E quando estive no Brasil, eu achei muitos textos também que falavam, por exemplo, da história do Ayrton Senna, ou também histórias de Lampião e Maria Bonita, os cangaceiros, como podem ver também na foto. Tem a foto da mudança do sertanejo, né? Muito simpática, porque tem também vários jeitos de falar nesse cordel, de se expressar. E aqui eu tenho alguns versos de um cordel que eu achei quando estive no Brasil, que fala do ataque terrorístico das Torres Gêmeas. E assim, como poeta repórter nordestino brasileiro, descrevo neste cordel um lamentável roteiro do mais cruel fanatismo, um ato de terrorismo que abalou o mundo inteiro. Eu adoro essa forma uma arte, uma poesia de falar dos fatos, das histórias do mundo. O que falei antes também, nesta hora tão difícil, é como se tornar porta-voz de quem não tem voz. Eu escolhi essa foto que vocês podem ver das comunidades Yanomami, da Roraima. E aqui também, se não estou errada, tem um irmão Simão, e ele está naquela área, então talvez conheça já do que eu estou falando. E as comunidades indígenas, todas as dificuldades que eles estão achando agora para resistir na época do coronavírus. Ontem foi publicado um artigo no National Catholic Register, onde se fala do massacre dos indígenas nessas terras, porque talvez, primeiro, os direitos deles não são reconhecidos, e em segundo plano, também eles não tiveram como se defender do vírus. Eles foram para cidades, saindo das comunidades, e saindo das comunidades não sabiam como se defender do vírus, e muitos morreram. E é assim, um desastre. Eu pensava também na situação da gente aqui na Itália, como sofremos pelo jeito no qual tivemos que enfrentar o luto, porque não podemos ritualizar
a perda das pessoas queridas, dos entes queridos. E isso deve ter acontecido também, está acontecendo em números muito altos nas comunidades indígenas. E eu pensei também, eu li nesse artigo, como, na verdade, para ele, isso destrói totalmente o equilíbrio, essa falta de ritualização da morte. E aqui eu partilhei alguns links. No primeiro, onde tem os dados da emergência indígena, que talvez vocês conheçam, onde pode ver todos os dados terríveis, incríveis, por cada estado no Brasil, das perdas de indígenas. E achei algo interessante numa comparação no que acontece nos Estados Unidos, onde teve esses enterros de massa, enterros que, não sei se vocês viram as imagens, os vídeos desses enterros que aconteceram, assim como no Brasil, também nos Estados Unidos. E eu partilhei também aqui um link, que depois vou deixar para vocês, para refletir um pouco, né, nessas imagens muito fortes. E achei um projeto muito interessante de storytelling, que eu vou abrir aqui para vocês, que é do Heart Island Project. Seria um projeto em Nova York, onde há muito tempo, séculos, eles decidiram colocar nesta ilha todos aqueles que morreram na história e que não tinha ninguém. Se chama como uma meca de todos os mortos que não tiveram amigos. E para mim isso mexeu muito comigo, pensar que eles não tinham amigos, que ninguém podia contar a história deles. E esse projeto faz com que, depois de de vários trabalhos, eles conseguiram fazer um mapa dessa ilha, onde também, durante a era do coronavírus e agora, eles levam todos aqueles mortos nos hospitais que não são reclamados por ninguém, que não têm famílias, que não têm amigos, como eu já disse. E colocando-los lá, nesses lugares, eles fizeram um mapa onde as pessoas na internet podem visitar e saber, tentar identificar as pessoas e ver cada um deles, por exemplo, eles podem escrever algo. Todas as pessoas que visitarem esse site podem escrever algo para essa pessoa. Eu acho uma iniciativa tão linda, porque podemos, através de uma frase, de um pensamento, partilhar algo, né, que possa ajudar a cultivar a memória, fazer este memorial. E agora vou voltar para a apresentação, porque também, só um momentinho, aqui a outro exemplo de storytelling que eu achei, esse aqui, é do New York Times. Fizeram isso, é virtual, mas justamente nessa era onde todos estamos nos encontrando nas plataformas virtuais, eu achei uma iniciativa interessante. Esse artigo, Uma Perda Incalculável. E se você for assim, visitar essa página, podem ver todas essas pessoas que morreram nos Estados Unidos. Cada um deles tem uma frase para lembrar a pessoa. E achei um jeito muito também lindo de lembrar de quem se foi deste mundo. E tem muitos, tem centenas, assim, é bem grande. E de vez em quando há uma pequena explicação dos dados e do que aconteceu. E outro assunto muito, muito interessante para mim, e o que aconteceu com algumas comunidades também aqui na Itália, as comunidades, por exemplo, dos surdos. Eu vi de vez em quando que estavam promovendo umas máscaras diferentes, umas máscaras que tinham assim, algo transparente por aqui, e que acho muito importante, porque aqueles que são surdos não podem se comunicar facilmente com quem tem uma máscara que cobre o rosto, assim, sem ter uma abertura para aqui para ler os lábios.
E eu achei outro jeito também de prestar atenção às palavras e às histórias, os contos de quem está sendo ignorado também na comunidade aqui na Itália por causa das leis que não são reconhecidos os direitos das comunidades surdas. E eu achei uma iniciativa muito linda, de um vídeo muito breve que eu vou mostrar para vocês, de uma empresa que, por iniciativa de 2 prefeitos no norte da Itália, decidiu criar essas máscaras que gratuitamente foram distribuídas para as comunidades dos surdos. E acho realmente emocionante. Não sei se vocês podem ver aqui o vídeo. Perdão, aqui tem uma... Essa aqui é essa empresa onde inventaram toda a produção para fazer isso. Está explicando que são transparentes justamente por este motivo e foram distribuídas de forma gratuita. E aqui o agradecimento para os prefeitos por parte da comunidade surda pela atenção que foi dada para os surdos. Eles dizem obrigado, muito obrigado. E também pelas máscaras, é uma iniciativa incrível, porque permite também se expressar. Então também é história linda de solidariedade, né? Para que as pessoas tenham uma esperança ali, no que a gente quer escutar as vozes também daqueles que não só aparentemente não têm voz, mas porque não temos frequentemente como escutar essas vozes. E aqui eu quero fechar e deixar para a partilha, já falei demais, me perdoem pelo tempo, mas essa frase do escritor Hemingway é uma frase bem significativa, de somente 6 palavras que talvez vocês conheçam. E, em português seria: vende-se sapatos de bebê nunca usados. E uma frase que, se você muda, ou se cortar essa frase somente sapatos em vendas, por exemplo, você não tem o sentido, né, de uma história que está atrás da frase, mas com 6 palavras é algo genial que descreve também da possibilidade para partilhar uma história. Então eu queria convidar vocês também para pensar em 6 palavras, uma frase bem curta para refletir sobre o que estamos partilhando aqui e para também falar com a gente sobre as vossas experiências. Obrigada. Obrigada a você. Muito obrigada, Cláudia. Creio que muito bem para as duas. Nos han dado 2 pinceladas diferentes, pero muito integradas. Muito obrigada às duas. Temos não mais de 5, 10 minutos para umas perguntas, pero creo que temos que invitar. Vou abrir os micrófonos, assim podem abrir. Oh, perdão. Podem abrirlo o microfone, assim. E já estão escrevendo na chat. Muito obrigadas a todos e a todas. E temos que invitar estas 2 mulheres uma vez mais para compartilhar, para seguir compartilhando, porque me parece muito bem o que han falado e o que hemos, assim, a ideia que temos que falar mais, não? Então, se querem partilhar, comentar algo, e assim vamos terminando, e podem abrir seu microfone e já falar, se querem, ou escrever na chat. Se não tem perguntas, pode ser comentários, ou agradecimento, ou ecos. Professora, ou Cláudia, Patrícia. Sim, por favor, pode falar.
pergunta para a Célia, se no que diz respeito a essa questão de escutar a si mesmo, para poder melhor escutar o outro, eu queria entender bem isso aí, porque achei interessante. Porque, normalmente, eu posso escutar a minha história se eu tenho oportunidade de contar para outro. Porque é claro que a gente não vai pensar que vai contar essa história sozinho para si mesmo, né? Então, se pudesse, assim, tornar mais plástico, assim, como é que foi a sua experiência, para entender bem, eu não quero pensar obviamente, não é óbvio que eu tenho que contar a minha história, mas como isso funciona, para eu entender bem o que significa esse conceito, entendeu? Ok. Sim, obrigada. Então, tudo aquilo que você falou é possível. Então, inicialmente, por exemplo, o que me ajudou muito foi a possibilidade de escrever, e depois eu fiquei sabendo, através de grandes professores que ensinam como fazer autobiografia, né, da importância de escrever textos à mão, em cursivo, ok? Então, isso me aconteceu, me ajudou muito, quando eu escrevia longas cartas para os meus amigos e para minha família no Brasil, quando eu estava aqui em Roma já. Então, escrever é uma maneira muito interessante da gente tirar para fora o que a gente está pensando, vivendo, nossas emoções, nossas memórias. E depois, evidentemente que eu mandava para eles, mas sabe o que eu fazia? Eu fazia um xerox das cartas. Portanto, aquelas cartas ficavam também para mim. Porque eu percebia que eu acabava de escrevê-las, que eu tinha conseguido tirar fora informações de mim muito importantes. Não que eu tinha tirado para mim, eu tinha tirado para o outro, para contar para o outro, mas é sempre essa questão da comunicação, que também é um aprendizado que a gente tem, que é meio limitado, né? Que a comunicação é sempre a partir de mim para fora ou de fora para mim. Nunca que tem essa comunicação interna entre eu e eu. Então, escrever cartas é um sistema fantástico. Outra coisa muito boa e muito interessante é dar aulas. Então, dar aulas é uma maneira também que a gente começa a falar. E a gente fala, e a gente fala, e a gente tem a possibilidade de ter o feedback do outro. Ok? Então, essa também é uma outra maneira muito clara de compreender. Depois, existe uma outra técnica, uma técnica de uma escola de psicologia que se chama focusing. E que o instrumento fundamental dessa técnica é justamente esse, de você falar com você em voz alta e gravar. São pequenos momentos, claro, tem uma técnica específica, mas são pequenos momentos que não devem ser necessariamente longos. Onde eu falo comigo mesma, eu tento falar em voz alta com uma determinada minha emoção. E faço uma gravação desse diálogo. Portanto, as técnicas e as possibilidades são várias e múltiplas. Eu posso envolver uma outra pessoa, ok? Como eu posso também fazer sozinha, ou escrevendo. Um outro sistema muito interessante de se auto-observar é através de fazer fotografias de mim mesmo. Assim como é também muito interessante, assim como a Cláudia elencou, né, o caso das maneiras de se pôr em contato com os outros, aquele do desenho,
né? Então, eu também desenhando, através do desenho, eu também posso tirar fora muitos elementos de mim mesmo. Ok? Não sei se eu consegui te explicar, mas as possibilidades são muitas. É uma Não, pesquisa. agora ficou bem plástico, professora. Oh, Que sério. bom. Obrigado. Obrigada. Bom trabalho. Obrigada, Celi, por profundizar mais o conceito. E não sei, temos tempo para uma pergunta, um comentário mais, e depois vamos cerrando, terminando. Meu é um agradecimento por esse momento de partilha, onde foi muito interessante, Celi, as tuas colocações, sobretudo a qualidade da comunicação. Eu me perguntei muito como é a qualidade da nossa comunicação. E, sobretudo, achei interessante, se tiver tempo, você aprofundar, quando você falava como educadora cultural, a importância de deixar que o outro faça o seu processo, não é? Você falava no início, quer dizer, 30 anos no Brasil e 30 anos na Itália. Eu digo, da minha experiência, eu vivo na Itália, sou brasileira, eu olho também o Brasil, consigo ser um pouco até mais crítica com relação à nossa realidade e à nossa cultura. Porém, essa me tocou muito e seria interessante se você aprofundasse um pouquinho essa dimensão dessa qualidade da comunicação, do escutar o outro e de ajudá-lo a fazer o seu processo. Eu acho que isso, para nós, vida religiosa, no momento de formação e de trabalhar com as pessoas, isso aqui é muito importante, não é? Esse respeito, esse deixar que o outro faça o seu passo na gradualidade, com os elementos que você nos deu, tão interessantes, não é? Então, se você pudesse aprofundar um pouquinho, e agradecer imensamente a Cláudia por ter nos trazido à memória a literatura de cordel, que é uma forma de resistência do nosso povo pobre, né? Para a sua luta de libertação, para falar da sua realidade, para conscientizar, e sobretudo Paulo Freire com a nossa palavra geradora, que é um método tão fecundo. Eu tive a possibilidade de trabalhar 15 anos na educação de jovens e adultos com o método Paulo Freire, e como eles aprendiam realmente a ler e escrever graficamente, mas sobretudo a sua vida e a sua realidade. Muito obrigada. Obrigada, irmã Maria Augusta. E antes de cerrar o encontro, quero deixar a Celi um momento e também a Cláudia para dizer uma palavra final e também para a Celi para contestar, responder um pouco a Maria Augusta. Celi. Então, muito obrigada. Maria Augusta, a sua pergunta é muito grande. É uma perguntona, ok? Eu agora, o que eu posso te dizer? São tantos os aspectos e requer também uma metodologia, tá? A metodologia que eu me refiro é aquela de Gordon, da formação efetiva da pessoa para ser uma relação de ajuda, tá? Onde a empatia é o elemento dominador, mas essa empatia feita por alguém que tem essa capacidade de conhecimento de si mesmo e que ela pode deixar o outro livre, dando a ele a capacidade de empowerment, sem que interferir nas próprias escolhas, tá? Então, isso significa um exercício, significa eu poder... Um exercício, antes de mais nada, meu, ok? Se eu sou a interlocutora desta pessoa, ok? Depois, o contato com essa pessoa tem que durar no tempo, ok? Sempre faz parte de um processo, sempre faz parte de uma reação a sistema, ok?
Enfim, é bem comprido, é um curso. Essa tua pergunta é um curso, tá bom, Maria Augusta? Se eu puder te ajudar, dando qualquer outra indicação, com o maior prazer. Mas agora aqui nós temos um limite de tempo muito explícito e eu não quero roubar tempo de ninguém. Eu agradeço a todos vocês. Eu gostaria de dar também parabéns para a Cláudia, porque eu achei que foi muito interessante, Cláudia, que você fez uma coisa muito abrangente. E eu acho que daquilo que você apresentou, se pode, inclusive, você pode andar além disso, tendo interesses efetivos, que se pode tirar dali toda uma série de instrumentos para atividades concretas em algumas comunidades, né? Eu fiquei pensando muito, me veio muito em mente isso, essa questão da atuação. Ok, então você me conta isso tudo, né? E depois, como é que eu faço para aplicar isso na realidade, né? Então, muito interessante, né? Porque hoje, como hoje, em qualquer pequena comunidade, eu posso aplicar, fazer um pequeno projeto de desenhos, né? Eu posso fazer pequenas atividades de um projeto com essas pequenas frases, essa micro poesia, não é? Muito interessante. E isso se pode fazer também com a fotografia, que é um projeto também que eu já trabalhei uma vez. Gostei muito, muito obrigada, muito comovente aquele vídeo. Aí. Perdimos sempre algumas vezes, Celi. Bom, Cláudia, uma palavra final. Sim, eu quero agradecer também, espero que a Celi volte para agradecer e agradecer a todos que participaram. Eu acho que é verdade, né? Isso é somente uma panorâmica de ideias e depende também muito do lugar onde estamos trabalhando, do que estamos fazendo, Estou escutando, acho que a Celi voltou. Sim, voltei, estou aqui. Ótimo, então se quiser terminar, porque... Não, eu já acabei. Mas eu estava agradecendo também pelas observações que eu acho muito oportunas e justamente tem vários projetos que poderiam ser realizados e claro que depende se trabalhamos numa congregação onde queremos também fazer com que o carisma, a espiritualidade sejam conhecidos, como poderia ser uma atividade de storytelling nesse sentido? Como podemos também ser storytellers para aquelas pessoas que já estão na comunidade há tempo? E também isso pode ser uma forma para envolver mais as pessoas que já vivem com a gente. Tem um storytelling também para ajudar, por exemplo, quem trabalha em hospitais, nos hospitais, ou também quem trabalha com as comunidades, por exemplo, é uma questão de entender qual é a nossa vocação para ser storyteller, de qual tipo, e claro que podem nascer muitos projetos que podem também ajudar as pessoas a refletir em primeiro lugar e a refletir juntos, que isso eu acho o essencial. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia. Muito obrigada, Celi. Celi, na chat, uma pessoa pergunta tu contato, então se quer contestar, responder diretamente. E muito obrigada a todos e a todas para participar. E, de verdade, creio que o tema hemos simplesmente começado. Temos que ir mais adelante, não? Com as duas nossas convidadas. Vamos a convidá-la outra vez no futuro. Eu quero só recordar, a próxima semana vamos a enviar o convite, que o dia 23 de julho, às 15 horas, vamos a ter uma oração online para todos os países que estão sofrendo nesse momento por Covid. Então, todos os países da América Latina, Brasil,
México e também Estados Unidos e Índia. E a oração vai ser online em 4 línguas: português, espanhol, italiano e inglês. Então, vamos enviar o convite, porque é um momento muito importante para nós ter esses momentos de webinar, para nossa formação, é muito importante. Porém, ao mesmo tempo, também rezar juntos, nesse momento, juntos e juntas, para todas as pessoas doentes que sofrem nesse momento. Muito obrigados a todos e a todas. Seu microfone está aberto, tem que abri-lo se quer saludar com muita tranquilidade. Uns minutos mais de comunidade.